vou chamar todo mundo aí que participou, né? O Andres, Celso, Micael, a Diana e o Roberto, né? Se eu não esqueci ninguém, né? Todo mundo aí? Sim. Todo mundo aí. Então tá bom. Putz, eu fiz várias anotações aqui, chegaram também algumas perguntas já, mas eu vou começar aqui. Eu falei com o Celso essa questão da renda mínima, né? Inclusive o Walter mencionou isso, tal. Ficou claro, né, pelas falas do Andres também, que esse fenômeno de segurar o consumo de alimentos com base nos auxílios é o que está acontecendo, né? Então, a partir do momento que isso for suprimido, dependendo da maneira como isso for suprimido, se a economia não tiver retomando de uma maneira adequada, a gente vai ter um gap aí que o professor Celso chamou de ressaquinha, né? Acho que ele foi bem moderado. Até o Walter, pelos dados do Walter, pode ser uma ressacona, né? Porque, de fato, a gente está criando um incentivo à produção, né? Ao mesmo tempo com preços ao consumidor mais altos, né? Como o Micael também colocou, ao mesmo tempo em que, se isso for tirado, a gente, né, toma um tombo, né? Então, eu queria, né, levantar essa questão para o Celso, mas outros também, o Andres, enfim, quem quiser comentar sobre isso. E faz sentido, se tem eco esse discurso da renda mínima, se isso é viável ou isso não passa aí de um sonho de uma noite de verão aí, Celso? Olha, Magui, é tudo uma questão de dosagem, tá certo? Porque assim, eu consigo afirmar aqui, sabe que o economista não gosta de afirmar nada, né? Mas eu consigo afirmar aqui que R$ 600 para essa base, né, que está recebendo o voucher por mês, é um negócio assim, esse é um sonho numa noite de verão, não dá, né? Assim, com esse estímulo concentrado, as estimativas conservadoras é que a dívida pública brasileira vai bater em 100% do PIB e vai ser um sufoco para manter nesse patamar. Né? Assim, simplesmente não tem dinheiro. Agora, de outro lado, todas as avaliações objetivas, né, fora os ranços políticos, né, objetivas, enfim, avaliações sérias do programa Bolsa Família apontam para o fato de ele ser um sucesso, tá certo? E assim, nesse mundo, quer dizer, já havia a questão da discussão de renda mínima, nesse mundo em que a tecnologia está criando um desemprego estrutural e a manutenção de uma renda mínima não universal, né? Acho que localizada, porque acho que universal não teria dinheiro aqui no Brasil, é uma coisa que eu acho que tem recebido um consenso crescente, até mesmo de gente, digamos assim, mais liberal, né, com viés contrário a esse tipo de coisa. Então, a gente tem contato com deputados, a gente sabe que o debate está amadurecendo em algumas alas do Congresso. Agora, assim, quando se fala hoje no Renda Brasil, é uma coisa assim, consolidar primeiro outros programas e dar uma coisinha a mais em cima do que é o Bolsa Família, né? Ampliando um pouco a base. E mesmo para essa versão mais light do voucher, ainda há muito a dúvida de como que você paga essa conta. Então, esse que é o grande dilema. Eu acho que o debate vai amadurecer, você deve chegar em algum momento em alguma coisa, né, que vai receber esse nome, né? O Bolsonaro está adorando, porque a popularidade dele está subindo, né? Está sendo um sucesso político esse voucher. E óbvio que ele não quer essa ressaquinha ou ressacona, seja lá o que for. Né? Agora, tem a questão, é isso, de onde vem o dinheiro. Né? Então, assim, eu estou muito cético com relação à capacidade de qualquer programa evitar um tombo, né? Que talvez não aconteça de forma pronunciada no final do ano, talvez no começo do ano que vem, enfim, mas você tem um ciclo encomendado. Né? Perfeito. Tem uma colocação aqui do José Hermano,
que ele coloca o seguinte: se existia vacina eficaz e comprovadamente correta na imunização, tudo voltará ao que era. O aprisionamento de meses está criando uma ansiedade em todos os seres humanos. Então, até o Denuzzo falou que, né, não vai voltar ao que era antes, enfim, é uma mudança grande, etc. Mas ele está colocando aqui que não, que a hora que tiver a vacina vai voltar tudo ao que era antes, porque a gente está com aquela ansiedade, a gente é gregário, etc, etc. Quem quer arriscar algum comentário em relação a isso? Bom, eu fui citado, né? Completar o que o Celso disse, a gente vai sair desse negócio com um país muito mais pobre, né? Muito mais endividado, com muito mais dificuldade de emprego, né? E, vamos dizer assim, nós temos um limite do que a gente vai conseguir de auxílio forever, né? Então, em algum momento, a realidade vai se impor, né? E aí, vamos lembrar, eu disse que nos nossos últimos 5 anos a crise pegou forte no Food Service, porque a gente tinha 13% de desemprego oficial e talvez mais que isso antes, né? E esse é o cenário que virá pela frente, né? Então, por isso que a gente acredita que o modelo de comida fora de casa vai ser muito diferente. Não acho que dá para pensar num cenário onde a gente volte tudo para trás, né? Quer dizer, a gente precisaria voltar para a renda disponível que tinha, né? Comida fora de casa é um item, parte obrigatória, mas parte supérflua, né? Quer dizer, a gente tem que ter renda para ir comer fora. Então, a gente não vai ter essa renda disponível na sociedade por um bom tempo, né? Então, achar que vai voltar é um pouco de otimismo, né? Assim como achar que a gente vai ter auxílio para sempre nesse nível, né? Eu acho que o professor Celso pode dizer melhor, mas acho que tem um limite técnico, né? Quer dizer, a gente já está num nível absolutamente estratosférico, né? Outro dia eu vi uma palestra de alguém da GV falando disso, né? A gente está admitindo 100% do PIB como déficit primário como um número sustentável. Não é, né? Então, como é que nós vamos viver, né? Acho que a gente tem que imaginar um cenário realmente de reconstrução lento e de muito menos renda disponível, né? Infelizmente. Tem algumas mudanças que elas já estão meio contratadas, né? Estou fugindo um pouco do setor de alimentos, mas você pega no setor imobiliário, e é um reflexo do próprio sucesso de eventos como esse, né? Quer dizer, você vê a necessidade de mobilidade, a necessidade de você ter um escritório grande em que todo mundo vai. Essas mudanças são mudanças profundas, que, mesmo que aconteçam gradualmente, têm impacto na cadeia. Então, a gente estava discutindo no escritório, por exemplo, a LCA, que tem 2 andares na Faria Lima, vai passar para 1 andar, porque o home office está aí para ficar. Agora, fica imaginando os restaurantes por quilo que atendem esses prédios, né? Quer dizer, alguns vão sobreviver, mas nem todos. Aí a renda dessa turma diminui. Então, eu entendo o comentário, né? Assim, acho que muita coisa vai voltar, né? Estava até lendo hoje, antes do evento, uma reportagem sobre o Carnaval de 1919, depois da gripe espanhola, né? Quer dizer, não só voltou, como foi mais intenso, né? Porque a turma estava com aquela vontade, né? De botar o luto, né? De tudo que aconteceu antes. Então, acho que muita coisa volta, mas tem mudanças que a gente já sabe que vieram para ficar, né? Acho que assim, um ponto aí, talvez pegando um gancho que você está falando, Celso, é que tem mudanças de coisas que se mostraram melhores do que antes, né? Então, esse exemplo, quer dizer, do escritório é uma otimização, né? Então, você vai otimizar a área, você descobriu que você não precisa de tanta área, então você vai poder gastar menos e que até certo nível a pessoa ter a flexibilidade, ela vai ganhar em produtividade e vai gastar menos, né? Então, é um ganha-ganha, né? É um winner, né? Então, isso tende, essa é a minha colocação, né? Isso tende a ficar, porque foram feitos movimentos nesse sentido. Eu conheço gente que saiu de São Paulo e está morando no interior, em Campos do Jordão, enfim, com compromisso de uma vez a cada 15 dias para São Paulo, e o resto fazer tudo online, com qualidade de vida muito superior, etc. Né? Então, isso vai acontecer, né? Mas não que vá, tipo, se a partir de agora vai ter, ninguém vai, mesmo que voltar a vacina, não se vai, né, nós não vamos encontrar mais, etc. Não, isso não. Obviamente que vão haver isso. Agora, eventos, né, com um grande número de pessoas, vão ser menos eventos, enfim, acho que aí a coisa vai por esse lado. Né? E tem um ponto que é o seguinte, o debate político ele é muito centrado na questão do emprego.
Quando a gente fala em progresso econômico, ganho de produtividade é fazer mais com menos. E você tem uma questão temporal aí, que é isso, quer dizer, esse ganho de produtividade que você está fazendo impacta negativamente a renda de várias pessoas num primeiro momento. E que são recursos produtivos que vão ter que encontrar uma outra forma de sobreviver. No meio do caminho, o ganho de produtividade é acompanhado de um aumento do desemprego, né? Esse que é o ponto, esse que é o dilema que a gente tem, né? Tem o... Isso, né? E você falou, né? Imagina, todo mundo, pensando alto aqui, né? E exagerando, se todo mundo faz home office, acabou a renda de todo mundo que é dono dos offices e toda a cadeia de serviço, de limpeza, né? E os restaurantes que estão lá. Então, é o seguinte, agora, a eficiência aumentou muito. Em que sentido? Quer dizer, você tem um monte de recursos produtivos que estão livres para serem usados em outra área. Só que esses recursos produtivos, num primeiro momento, estão desempregados, né? E a renda deles cai para zero. Esse é o drama. Beleza. Ó, Rosana Pitan perguntando aqui, vou colocar para o Walter e para o Andres, né? Os preços em alta não vão favorecer as importações, né? Como é que, enfim... Sim. Isso claramente está acontecendo, né? Você pega algumas categorias aí, mussarela batendo preço recorde, né? Que não tem ainda muita disponibilidade no Mercosul, mas a produção deles cresce. Então, na minha opinião, sim, bastante. Nós vamos importar mais, Andrés? Então, eu acho que também o fator do câmbio ele vai limitar esse movimento, né? Então, e toda vez que a gente tem uma recessão forte, produtos lácteos importados que têm, alguns deles tendem a ser de um valor agregado maior, sofreram mais. Então, claro que projetar o câmbio é sempre pedir para ser humilhado lá na frente, né? O Celso, que é economista, sabe disso. Sou humilhado diariamente. Diariamente. Mas agora os economistas têm uma desculpa, porque agora não dá para prever nada mesmo, então eles estão tranquilos. Mas o banco ele espera um câmbio 5,20 final desse ano e alguma coisa semelhante ano que vem. Então, eu acho que esse câmbio acaba protegendo-se um pouco esse movimento das importações. Bom, vamos passar de um colombiano para outra colombiana, né? Agora que eu descobri que a gente tem 2 colombianos no painel, depois a gente chega no Micael. Diana, vocês têm percebido, né, Bolsonaro? Biomerê tem atuação global, né? Vocês têm percebido no setor lácteo e em outros setores um incremento, uma procura maior pelas soluções de qualidade nesse momento pós-pandemia, né? Ou as empresas estão mais preocupadas com a operação diária e pagar as contas e reinventar o negócio, etc., do que olhar para essa questão? O que vocês têm percebido aí nesse cenário? Bueno, te puedo hablar un poco del mercado norteamericano en este momento, que es donde yo vivo actualmente. Y efectivamente, de los sectores, el que menos ha sido golpeado ha sido el sector lácteo. Si comparamos con segmentos como el de proteína animal, hemos visto que han cerrado muchísimas empresas de cárnicos debido al COVID, pero en la industria láctea no se ha visto lo mismo, precisamente, imagino, por el tipo de producción que es totalmente diferente. Entonces, el consumo de lácteos se ha visto incrementado. Y asimismo están reaccionando hacia cómo reaccionar a esa capacidad de poder producir más y poderle llegar al retail en el momento justo, ¿sí? Entonces sí estamos viendo una aceleración en ese sentido, al igual que en el de bebidas, implementando muy
preocupados por la parte, por la parte productiva. Perfeito. Entonces eso responde a tu pregunta. Muito bom. Daqui a pouco a gente volta aí para mais uma pergunta. Mikael, cadê o Mikael? Deixa eu ver ele aqui. Tá aí. Opa, tô aqui. O que você acha dessas mudanças todas? Bom, você mostrou lá o crescimento do cash and carry, enfim, outras tendências aí, né? O que você acha, o Anilson acha, que veio para ficar nesse processo todo? Enfim, que mudanças que a pandemia trouxe e que, na opinião da Nilson, na tua opinião, devem ficar na hora que acabar? Não, perfeito. Obrigado aí pela pergunta, Marcelo. E até aproveitando, também pegando um gancho da discussão que a gente estava falando antes, né, sobre a questão, né, essa colocação que foi feita aí, que quando surgir a vacina, as pessoas vão voltar à vida normal, né, como era antes. E acho que aí é importante colocar duas coisas, né, quando a gente fala de comportamento do consumidor, né. Acho que para a gente avaliar as coisas do dia a dia, a gente sempre tem uma visão, vamos dizer, dicotômica, né? Sim ou não, né? Que fica mais fácil de se avaliar coisas boas ou ruins. Mas na prática, quando a gente fala de comportamento de consumidor e várias coisas relacionadas a comportamento, nada é sim ou não. Na verdade, as coisas acabam ficando num meio termo ali, né? Então, até pegando um pouco dos exemplos que o Roberto trouxe, a nossa visão é que e pensando, óbvio, uma visão segmentada dos consumidores, né? Porque nem todos vão ter o mesmo comportamento, mas todas as pessoas vão sair dessa crise com um novo comportamento, no sentido, ou algumas vão adotar algumas restrições, outras vão ter mais cuidados com a saúde, então alguns aprendizados aí vão acontecer. O setor que conseguir capitalizar melhor quais são esses aprendizados e oferecer uma oferta, então, que entregue aí a qualidade, o serviço que esse consumidor está buscando, vão ser os setores, os produtos aí vencedores, né? Então, a gente vê muito dessa forma. De fato, agora, tem algumas coisas que realmente já estavam acontecendo, então já vinham numa esteira aí de crescimento e que a gente viu que, de fato, foi acelerado, né? E, assim, acho que um grande ponto é quando o consumidor ele passa, as coisas vão tendo uma manutenção e vão ficando, vamos dizer, para sempre, assim, quando as pessoas colocam no hábito do dia a dia, né? Então, assim, por exemplo, o ponto de online que eu falei na minha apresentação, seja a questão de comprar de supermercados para entregar em casa, ou seja, na questão de usar aplicativos, é uma questão que já vinha numa aceleração, então a gente já vinha um crescimento disso, e assim, nesse momento de pandemia, assim, essa aceleração aumentou, né? Então, assim, dificilmente é algo que a gente vê um retorno para trás, né? Agora, aí você me fala de outras questões. Esse movimento de abastecimento forte que a gente viu, com certeza é algo que está muito mais relacionado à segurança que as pessoas querem ter nesse momento, mas dificilmente é algo que vá se perpetuar. Agora, então, eu classificaria assim, tem tendências, vamos dizer, que estão inteiramente associadas com esse momento de agora, né, com essa questão mais forte de abastecimento. Tem umas questões que foram aceleradas, né, que devem continuar em crescimento, aí como a questão da compra online, e tem algumas outras questões que, dependendo do segmento, né, de consumidores que a gente está falando, aí vão ter reações diferentes. Então, por exemplo, a questão que eu comentei também de as pessoas cozinharem mais em casa, né? Como o Roberto bem colocou também na palestra dele, a gente não espera que, obviamente, a gente volte ao que a gente tinha lá atrás, que as pessoas majoritariamente comem em casa. Mas, com certeza, esse momento propiciou diversas experiências para alguns grupos de consumidores que eles vão querer levar mais para frente, porque eles descobriram que tem digamos, entre aspas, um dom para a cozinha, ou podem fazer isso de vez em quando, ou mesclar com as vezes que saírem. Então, para alguns grupos de consumidores, com certeza, eles vão levar isso, mesclando aí com as atividades que eles já tinham rotineiramente aí anteriormente à crise. Tá? Então, acho que são esses movimentos que a gente deve observar. Legal. Vocês acharam que vocês iam escapar da pergunta sobre câmbio? O Merinaldo Bezerra, aqui de Garanhuns, Pernambuco, pergunta para o Celso. O índice de dólar ter recuado frente às outras moedas mundo afora nos últimos meses no Brasil, a moeda americana supervalorizou no decorrer do ano e perdeu um pouco de força somente em junho.
mas atualmente segue, de certa forma, estável, mas muito volátil. Essa valorização do dólar contribuiu para a alavancagem de alguns setores do agro, ou no caso dos lá que contêm importações, dá para prever arrefecimento do dólar frente ao real, ou apesar do grande volume de reservas, nosso nível de comprometimento fiscal passa a ser uma incerteza. Quem quiser arriscar aí o dólar... Dólar, a gente é aquilo, né? Eu sou um especialista em explicar o que aconteceu. Então, eu conto uma história boa, né? De fato, assim, colocando de forma bem simples, você tem um componente externo da desvalorização do real frente ao dólar, tem um componente externo, que foi a valorização do dólar contra todo mundo, e você tem um componente doméstico, que foi a desvalorização do real frente a moedas que normalmente são parecidas conosco, né? De mercados emergentes, de países exportadores de commodities e tal. Então, nós tivemos as duas alavancas, né? A alavanca externa, porque teve esse surto de aversão ao risco no mundo, muito, muito grande, e a alavanca doméstica foi isso, preocupações crescentes de como que o Brasil vai pagar essa conta aí, quando a conta chegar, né? Então, eu diria o seguinte, se de fato a perspectiva do dólar perder força contra todo mundo se materializar, e tem, de fato, nas últimas semanas, parece que ela está engrenando, você acaba tendo um reflexo aqui no Brasil, no sentido de diminuir o preço do dólar aqui. Agora, dito isso, o que a gente tem, quando você vai olhar com lente de aumento de um dia para o outro, a gente tem visto um descolamento crescente entre o impacto dos movimentos do dólar no mercado internacional aqui dentro. Quer dizer, é isso. Quer dizer, cada vez mais a dinâmica do dólar dentro do Brasil tem sido determinada pela percepção de risco, né, com relação ao futuro do país. Então, assim, chega de enrolar e vamos chutar um número aqui. A gente compra dólar ou não? Eu quero saber. Eu compro Exato, dólar? Chega. Eu diria o seguinte, eu acho que se eu tivesse que chutar hoje, né, uma aposta, eu acho que a tendência do dólar terminar o ano um pouco mais barato do que ele está agora, mesmo tendo em vista todos os desafios e incertezas que eu falei aqui. Mas é aquela coisa, né? É um chute. Certo. É porque valorizou muito esse ano, né? O real valorizou muito já, né? Então... Não, e a gente já nota, por exemplo, você vai olhar exportações e importações agregadas, não estou falando de alimentos aqui, né? A gente tem visto, né, nos dados semanais, uma certa resiliência das exportações e uma tendência de queda de importações. Tanto que o Brasil voltou a acumular reservas, né? O Brasil perdeu reservas com o Banco Central tentando segurar o dólar e voltou a acumular. Então, assim, com essa condição muito favorável que a gente tem de reservas, com as exportações se mantendo, uma tendência de importações em queda, eu acho que, assim, a menos que aconteça uma nova crise, eu acho que a tendência é de fortalecimento do real com dólar, moderadamente, né? Beleza. Uma pergunta aqui da Helena Metifogo. Ela acredita que o consumo com alimentos será maior nesse ano, graças à ajuda emergencial, e permanece agora em casa. Estaremos carentes de sair e consumir, por até ocorrer uma leve inflação. E ela coloca aqui também, bom, os produtos estão aumentando de preço, né? Então, essa inflação nos lácteos ela já está acontecendo, né? Pelo menos enquanto tiver essa ajuda. Ela comenta também que vai ter auxílio com um valor menor até dezembro e também vai entrar o 13º salário a partir de novembro. Isso seria, de certa forma, um soft landing aí no processo. Só que das pessoas que estão trabalhando, né? Porque tem um monte aí que perdeu o emprego, né? E os seguros de desemprego devem estar vencendo mais para o final do ano, não é isso? O que a gente pode... Quem quer comentar isso daí? Você mesmo ou enfim? Quem quer falar sobre isso? Qual que é a pergunta? Não, ela está colocando que vai ter o 13º entrando em novembro e que isso vai... fazer.
Em geral, a gente raciocina, né? A gente diz, quer dizer, os economistas é cheio de jargão, né? A gente diz que a gente raciocina a economia em termos dessazonalizados, né? E 13º tem todos os anos, né? E às vezes, então, assim, o ponto é que a gente está imaginando que quando você comparar a demanda, que vai incluir o 13º no final do ano, com o ano passado, que também teve 13º, dependendo do tamanho da ressaca que a gente mencionou no evento, talvez essa comparação seja desfavorável, né? Agora, concordo com ela, que a movimentação de você ter uma suplementação do auxílio é muito grande, né? Como o Andres falou, nenhum governo quer deixar o povo na mão, né? Assim, a preocupação do economista é assim, como que a gente paga essa conta? Mas, olhando até o final do ano, a tendência acho que é uma coisa parecida com o que a gente está vendo aqui, né? Isso, uma desaceleração, um tombo aí que pode ser um pouco mais pronunciado, mas ela tem razão, tem fatores que atenuam, né, esse ciclo. Gabriel Ferrari. Oi, fale. Não. Eu só ia agregar uma coisa com relação mais ao lado do comportamento do consumidor. Que assim, uma coisa que a gente está vendo, analisando um pouco mais friamente a situação, é que a pandemia ela acelerou algumas tendências do consumidor, alguns comportamentos que já vinham acontecendo com mais força em outros mercados ou não, mas, por exemplo, o tema do home office, o tema de morar mais longe do trabalho, de ir para o interior, por exemplo, era algo que já estava acontecendo, né? O tema de fazer mais compras online, de aumentar o número de refeições em casa, era algo que já, em alguma medida, estava acontecendo, né? Então, assim, eu acho que não é que o consumidor mudou radicalmente de um lado para o outro, que a gente está numa situação que nos está empurrando, mas nessas avenidas que a gente já estava, de alguma maneira, começando a vivenciar e que acelerou um pouco esse processo de avaliar os gastos e como eles são feitos, né? Então, por exemplo, as empresas no Brasil têm o costume de dar um auxílio via ticket alimentação, ticket refeição, e muitas pessoas gastavam aí, sei lá, 500, 800 mil reais por mês em restaurante ali na região, né? Então, hoje você em casa se pergunta, bom, de fato, é a forma mais eficiente de eu gastar esse dinheiro, talvez é muito dinheiro para eu estar gastando fora de casa, né? E o home office e o tamanho das lajes corporativas também. Era algo que as empresas já estavam começando a pensar. Por exemplo, o Rabobank em outros países, Nova York, por exemplo, você já tinha 60% das vagas no escritório com relação ao número de funcionários. Então, essa discussão já estava acontecendo lá fora. E muitas pessoas querendo fazer mais home office, morando no interior. Então, acho que, assim, a gente pensa, bom, o consumidor mudou radicalmente. Não, assim, eu acho que a pandemia nos está levando nessas direções que, de alguma maneira, já estão acontecendo. Beleza. Eu vou fazer uma pergunta aqui, acho que para o Denuso inicialmente, né? Mas quem quiser também colocar, me ocorreu um insight aqui. Se a gente não está tendo nesse processo um ganho enorme de infraestrutura logística, né? De distribuição, né? Quer dizer, tudo bem, já vinha os aplicativos, já vinha tudo isso, mas a hora que você define como regra, né, básica que o alimento tem que ser produzido no local e transportado, né? E gente que tinha um restaurante vai ter que se virar para entregar, né? Se a gente não vai ter na esteira disso uma mudança grande, né, da infraestrutura logística, enfim, entregas, etc., e se isso acaba virando um novo normal, né? Você vai ter uma infraestrutura que foi criada, aprendeu a fazer. Então, a gente tem contato com o laticínio, que de repente está vendendo iogurte, né, em online, entregando online, coisa que no passado não existia essa opção, né? E simplesmente, de repente, começa a existir e o cara começa a perceber que, bom, eu não preciso pagar, né, pro supermercado, né? Eu posso bypassar isso e esse custo aí nós vamos dividir, né? Enfim, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você tem percebido isso? Sem dúvida. O Micael mostrou um gráfico ali onde mostrava que o perecível é o último a chegar no online, né? E eu concordo.
mas está chegando, né? Quer dizer, o que a gente está vendo é que justamente pela oportunidade ou pela dificuldade as pessoas se adaptam, né? Eu não sou economista, mas eu também vivo me quebrando com as minhas previsões, né? Eu tinha em abril uma previsão que o setor, por exemplo, de restaurantes orientais, japoneses, ia se quebrar, né? Porque, afinal de contas, ninguém gosta de pedir comida japonesa em casa, né? Sushi, como é que vai chegar e tal. Então, eu não me lembro nunca de ter consumido comida japonesa em casa, por exemplo. Apesar de gostar muito, ia comer no restaurante, né? Porque era fresquinho, tem aquela coisa do ritual, dos talheres e tal, né? Bom, fazendo a história curta, né? Esses caras desenvolveram uma logística e hoje eles estão vendendo mais do que eles vendiam localmente. Porque eles compraram porções, conseguiram transportar exatamente isso que você falou, Marcelo, soluções de caixa de isopor, embalagem, não sei o que mais. Na verdade, que o setor de restaurante oriental se reinventou. Estou falando do japonês, do sushi mesmo, do peixe cru, tá? Aquilo que a gente tem medo de comer, de pedir. Isso cresceu enormemente. Foi um empurrão que esse setor, por ir atrás do consumidor, conseguiu resolver, né? Então, eu acho que é uma boa similaridade para os lácteos. Você tem toda a razão. Por exemplo, tem já iogurte online, quer dizer, você consegue comprar com data marcada, com agendamento, né? Tem algumas empresas de queijo fazendo um trabalho fantástico, principalmente as artesanais pequenas, conseguindo fazer entrega com não só do queijo, mas com receituário, enfim, aproveitando para fazer uma oportunidade de comunicação, olha, como usa esse queijo, como é que fatia melhor, deixa no sol, maturando, não sei o quê. Enfim, eu visto coisas absolutamente fantásticas causadas pela crise, né? Porque tem que ir atrás do consumidor, não tem jeito, né? Então, esse elo logístico está se resolvendo, sim, você tem razão. A gente vê que, por exemplo, essa questão para o food service, essa questão dos preparados em cada bairro é uma solução excelente. Depois, a infraestrutura que os três grandes, né, o Uber Eats, o iFood e a Rappi criaram, é uma infraestrutura que está disponível, né, entrega qualquer coisa, né? Então, o cara leva pizza, mas pode levar também comida japonesa, pode levar também o iogurte. Então, esses caras estão começando a criar redes de distribuição muito interessantes, né? Então, eu acho que esse é um grande, é daqueles teus exemplos do ganha-ganha. É bom para o consumidor, é bom para apertar a cadeia, gera produtividade na economia, porque, afinal de contas, se chegar na casa do consumidor mais barato que o supermercado vai ter um problema para se adaptar, porque ele vai ter que competir também, né? Então, ganha todo mundo. Eu acho que tem um fenômeno legal acontecendo na logística que vai ficar depois da pandemia, com certeza, porque é mais oferta, né? É mais escolha para o consumidor. A própria produtividade do deslocamento aumenta, né? Porque antes você tinha muito deslocamento na economia que não levava a nada, muito engarrafamento, muito congestionamento, né? Agora, com essa história de você usar as vias da forma mais produtiva possível, isso é um outro fator que tende a levar ganho. E a gente tem clientes na área de logística que estão... E na área, inclusive, você vê, né? A própria produção de caminhões, que é um negócio que estava lá embaixo, porque o Brasil tem excesso de oferta, está recebendo estímulo dessa demanda por logística. Tem vários exemplos aí que a gente fica sabendo, né, de restaurantes ou serviços que se reinventaram, né? Então, tem um de buffet que a gente conhece, que, obviamente, é especializado em casamentos e festas, etc. Esse mercado, né, imagina, né? Mas aí eles tinham tem uma marca forte, uma marca tradicional, fizeram uma loja, né? Em 2 dias colocaram uma loja virtual, um e-commerce, né? Que esse também é outra ferramenta, né? Você tem disponível essas lojas, rapidinho você coloca, você não tem que desenvolver nada. Fizeram um menu sofisticado, mas de qualidade, né? E algumas opções, etc., com marca, mídia social e etc. Em poucos dias estava já faturando, né? Muito mais ou equivalente ao que faturava antes, com um serviço diferente, na verdade, né? Um outro serviço, né? Mas, enfim... Outro exemplo o Walter entrevistou lá o da pizzaria, né, Walter? Da 1900. 1900. Isso. Também, né? Quer dizer, ele caiu, depois ele acho que reduziu o preço do cardápio, né? Quer dizer, então, obviamente, uma série de custos. A conta aí é o seguinte: bom, eu vou ter uma operação mais enxuta, né? E vou vender mais, né? Vou aumentar em escala e vou ter uma operação mais enxuta e eu consigo baixar preço e vender para mais pessoas e vou entregar essa solução, vou gastar em mídia social, etc, e vou expandir, vou mudar um pouco o meu negócio, né? Mas aí entra aquilo que o Celso falou, que tem pessoas ali que são desalocadas, né? Que são desalojadas, vão ter que sair alocar. O garçom, enfim, esse daí, né? Se complicou, né?
Mas tem soluções aí, tem gente que está fazendo desse limão uma limonada e às vezes achando negócios melhores do que tinha antes, né? Uhum. O Gabriel Ferrari aqui, se o auxílio permanecer até dezembro, o consumo das famílias continuar em alta, a entrada da safra de lácteos compensará a alta de preços que estamos vivendo agora? Enfim, Walter, Andres, vamos ter uma compensação aí? A gente tem tido um crescimento da demanda bem significativo, né, com auxílio. E vai ter um estímulo à produção, mas provavelmente vai ter um equilíbrio de preço em preços mais altos do que se não tivesse. Né? Os preços vão ser mais altos nesse cenário. Eu concordo com o Walter. Acho que esse é o cenário mais provável, sim. Acho que a gente até pegando um pouco lá em abril, né? A gente tinha feito até uma curva que a gente mostrava uma embarrigada bem maior, né? Era uma curva em U, né? E que ela voltava no final do ano, né? E acabou que não aconteceu. Foi uma curva em V, por quê? Porque a gente teve, obviamente, o impacto do auxílio direto no consumo, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter, né, de novo, deve ter algum retrocesso para frente, né? Isso vai depender, obviamente, do comportamento dos dois fatores, né? Do comportamento aí do auxílio e também de como que a oferta responde a uma condição favorável aí de rentabilidade, né? Acho que esse são os dois variáveis aí, tá? Mas que, obviamente, essa situação não tem como ficar de eterno, né? Porque daí você tem um estímulo pronunciado, você vai ter aumento de importação e tudo mais, né? A gente até tinha falado de exportação, que o Brasil podia vir a exportar, né? Dado aquele cenário de câmbio que estava próximo de 6 na época, né? E os preços internos bem mais baratos, 25 centavos de dólar, e, obviamente, esse já não é um cenário viável, pelo menos para a maior parte dos lácteos, né? O que mais aqui? Diana, você está aí? Desde Colômbia? Aquí estoy. Está. ¿Y cómo está en Colombia las cosas? ¿Están bien? ¿Están mejores que acá en Brasil? Bueno, ¿Está de home office? regular. Yo no vivo en Colombia. Yo soy colombiana, pero no vivo en Colombia. Yo vivo en Estados Unidos desde hace 1 año y medio. Ok. Pero sé que en Colombia también está bastante compleja el tema porque el pico del COVID sigue, el pico de casos sigue en este momento. Y las empresas han reducido al mínimo el tema de hacer visitas y todo esto. Pero sé que también está complicada la situación económica en el país. No está fácil. La producción de alimentos también está decreciendo. Nosotros mismos también, incluso en Biomería, estamos viendo por la parte industrial un decrecimiento. Por la parte clínica, pues a raíz de que tenemos todos estos test de clínicos, pues sí ha incrementado. Perfeito. Você mostrou a Chobani, a Häagen-Dazs. As soluções da Biomerê são só para grandes empresas ou laticínios menores podem utilizar também? Qual que seria um limite Muy buena pregunta. mínimo de... né? Muy buena pregunta, Marcelo. No son para grandes empresas. Realmente lo que hace la automatización de Biomería es adaptarse a la necesidad de cada cliente. Por eso yo les mostraba, digamos, un portafolio muy amplio de productos y digamos que hay diferentes soluciones que pueden ser adaptables a cada tipo de empresa. Pero tenemos empresas pequeñas, medianas, grandes, simplemente que mostramos pues las más grandes porque es donde más pues estamos trabajando desde hace muchos años. Perfecto, muy bueno. ¿Qué más aquí? Temos um comentário do Moraes, Antônio Moraes Rezende, da Centro Leite, parabéns pelo evento. A Maristela Nicoleles comentando aqui que os serviços de deliveries não estão levando em conta o impacto ambiental com as quantidades imensas de embalagens plásticas.
Além de máscaras, os mares receberão todas as embalagens descartáveis. Alguém tem algum comentário sobre esse problema, esse potencial novo problema? Ou nós estamos falando de reciclagem, né, eventualmente? Não. Eu acho que o setor de alimentos como um todo já tinha uma preocupação grande com embalagens mais sustentáveis. A gente está vendo desenvolvimentos bons aí na área de embalagens de papel cartão. Então, inclusive, desenvolvimentos até da indústria de papel e celulose no Brasil indo nesse sentido, né? A Klabin tem toda uma área que ajuda a criar soluções de embalagens sustentáveis. Então, eu acho que assim, a indústria está se adaptando também. É um momento no qual você tem que ter vai ser uma aceleração também de uma tendência que já vinha acontecendo. E o consumidor quer essas embalagens sustentáveis, né? Inclusive, nesse dia saiu uma notícia que o Johnny Walker Black Label vai lançar uma garrafa de papel. Acredito que vai ser agora para o final do ano, né? Vamos ver esse gosto, esse whisky, como vai ser na embalagem de papel, mas é um exemplo, né, sem dúvida. Eles que são uma marca de mais de 100 anos, eles estão indo nessa direção também. Eu queria completar, Marcelo, porque eu acho que o serviço de delivery, em geral, tem muito para evoluir, né, como aparência, né? A gente brinca, né? Tem toda essa questão dos entregadores, tem gente aí fazendo entrega de bicicleta, por exemplo, com condições insalubres em grandes cidades, aqui em São Paulo, no Rio. Tem problema a dar com pau. Claro que um sistema que está sendo movido tão rapidamente, né, para atender uma demanda gigantesca, é claro que tem um monte de problemas. Eu acho que a indústria tem sim uma preocupação ambiental importante, a indústria de alimentos ela tem se mexido nesse sentido de uma maneira bastante relevante, mas é claro que tem melhorias a fazer nesse sentido, em todos os aspectos, inclusive desses trabalhadores que fazem as entregas, da questão de pontos de coleta de embalagens, tem uma série de coisas que precisam melhorar sim, mas também a gente tem que reconhecer que o esforço que está sendo feito para atender essa demanda foi feito de tirar o chapéu, né? Se você olhar, eu tenho visto em algumas cidades médias, por exemplo, serviços de delivery que eram impensáveis, né? Você pensar numa cidade de 100 mil, 200 mil habitantes, hoje você tem na sua porta em 15 minutos o que você quiser. Então, isso não era assim. A gente criou realmente outro negócio formando. E é claro que essa questão das embalagens é uma questão a ser pensada, né? Eu brinco, né? Na cidade de São Paulo tem 1 milhão de pizzas por sexta-feira entregues, né? Se a gente pensar nas embalagens de pizza que são recicláveis, né? A gente vai ver que a gente provavelmente é o maior lugar do mundo em recicláveis nesse dia, né? Agora, é claro que eu estou falando de um negócio que foi uma cadeia que se construiu com anos. Agora nós estamos entregando tudo, né? Praticamente tudo, em diversas embalagens diferentes, e é claro que o sistema não está otimizado. Então, eu acho que o ponto da pergunta é correto, mas não só da embalagem. Como eu disse, a parte do trabalhador, a parte dos deslocamentos, das racionalidades, enfim, tem uma série de coisas para melhorar. Mas acho que para o tempo que foi feito, a gente tem que também ter um pouquinho de visão positiva, né? Da adaptação que a economia teve. Beleza. Só acho que só um ponto, Marcelo, nisso também. Concordo totalmente com o Roberto, assim, aquela velha história, né, de trocar a roda do carro com o carro andando. Então, realmente, está se desenvolvendo o mercado com ele em funcionamento já. Mas eu queria salientar, acho que um ponto importante até da discussão anterior, do que viabilizou essa ascensão rápida, né, que é uma coisa até que a gente não percebeu, mas acho que é importante para o nosso dia a dia aí como indústria, né? Que, se você pensar, a gente pensava antes que era inviável a gente fazer entrega de perecíveis, porque talvez a gente imaginava o caminhãozinho refrigerado saindo do CD, andando 100 quilômetros para fazer várias entregas durante o dia, né? E o que acabou acontecendo foi os aplicativos, aí, principalmente pegando desse lado, se aproveitando da estrutura pronta já dos supermercados, né, para simplesmente eles intermediarem, fazer os pedidos e entregarem. Ou, de outro lado, né, como o Roberto comentou também, das dark kitchens, enfim, você ter sempre mais próximos, né, dos locais de onde os consumidores estão para fazer entregas rápidas, então o produto não tem tempo também de estragar, né? Então, as saídas logísticas também que vão se desenhando passam por aí. Eu acho que
ainda você ter esse supermercado como um centro importante, mesmo para esse mundo mais online, eu acho que é um ponto a se considerar para a estratégia também da indústria. Então. Legal. Acho que um outro ponto interessante de colocar também nessa questão logística se a gente vai de fato conseguir, por exemplo, juntar produtores rurais, né, do consumidor, né, que acho que essa é uma pauta interessante também, né? Claro que lácteos é um pouco mais complicado, mas você fala de hortifruti, enfim, sempre tem aquele negócio, né, de conseguir fazer com que, né, aquela produção seja rastreada e chegue de uma maneira eficiente no consumidor, né? Você tem algumas startups fazendo isso, né? A própria LiveUp tem esse, né, que trabalha com os dark kitchens, né, e deve estar crescendo muito nessa situação, imagino eu, né, mas tem essa pegada né, de produtores certificados, enfim, um produto lá produzido por produtores que eles vão conhecer, com essa pegada do natural, né? Então, me ocorreu aqui esse ponto que essa logística ela pode não só, né, afetar a entrega da última milha, né, quer dizer, da comida no consumidor, mas pode de repente até de alguma maneira afetar a própria origem do alimento, né? Só um comentário aqui, não sei se alguém quer comentar isso. Não? Alô? Não. Tem comentários? Então tá bom. Pessoal, a gente está chegando aqui no final, né? Falta aí 3 minutos. Eu vou colocar uma pergunta aqui, né? Nós temos 3 cenários possíveis, né? Nós temos um cenário que é um hard landing, né? Que é uma descontinuidade, né? Nós temos um cenário de soft landing e nós temos um cenário de, talvez menos provável, mas enfim, né? de crescimento, né? De renda, etc, né? Se a gente precisasse apostar em um dos 3 cenários, a maior probabilidade é de qual? Soft landing, o hard landing ou o cenário de crescimento? Não precisa nem ter landing, nós vamos recuperar e vamos crescer. Quem que quer? Eu acho que é o intermediário, né? Você sempre, numa incerteza desse tamanho, vai no meio do caminho, né? É o soft landing. Uma coisa, isso. Vai ter o landing, mas, sim, oxalá seja soft, né? A gente tem que lembrar que tem eleição esse ano, né? Então, isso ajuda ao soft landing, eu acho. Mas tem eleição nos Estados Unidos também, que acaba criando ruído, né? Esse é um fator de risco. Ainda mais essa eleição americana, particularmente, pode provocar, né, abalos. Mas eu acho que se tivesse que apostar, apostaria no soft. Muito bem. Desculpa, Andres, eu só ia comentar que eu acho que é só um ponto importante para a gente nessa análise, que até o Celso comentou aí, acho que muito bem durante a explanação dele, de fato, talvez, porque assim, o que vai calibrar sempre é o consumo, né, como um todo, óbvio, renda disponível e quantas pessoas estão dispostas ou confiantes para gastar, né? Então, na prática, a gente tem que pensar uma coisa, será que realmente, dependendo de como for essa saída do auxílio, né, que eu acho que é o que a gente tem que ver, de fato, acho que vai medir muito isso, né? O quanto realmente as pessoas vão continuar ou não com renda disponível e, obviamente, o quanto elas vão aplicar nisso, né? E até, como foi colocado também, a gente está falando de classes mais baixas e, proporcionalmente, o gasto aí com alimentos é muito maior, né? Então, isso é um ponto a se considerar, né? E o quanto, porque se também a aterrissagem foi muito dura, as pessoas vão ficar mais com medo mesmo, aquelas que continuam com recursos e podem também diminuir o consumo, né? Então, eu acho que essa variável aí de como vai ser manejado também essa retirada aí desse voucher, aí, como vocês falaram, também é um ponto importante aí para esse produto final que a gente vai... Tem só um último comentário. Eu mencionei bem rapidamente aquelas premissas, né, que a gente está trabalhando de renda, e um dos componentes dessa premissa é a poupança, porque assim, nem todo o voucher foi consumido. É lógico que tem camadas da população que receberam o voucher, que tem uma propensão a gastar praticamente tudo que cai no bolso deles, mas isso não é verdadeiro para o agregado. E a gente consegue inferir isso porque você tem modelos
que estimam a evolução do consumo agregado, e você pode definir a partir, né, dos fundamentos o que seria o consumo potencial e o consumo efetivo. E você vê, né, que essa alta que a gente está vendo do consumo, ela está ocorrendo menos do que proporcionalmente seria previsível, dado o tamanho dos estímulos. E isso sugere para a gente que uma parte está sendo poupada. E essa poupança ajuda no soft landing lá na frente, né? Quer dizer, mesmo que você tenha estímulos menores, esse dinheiro vai entrar, né? Vai dar uma sustentação para o consumo mais no final do ano. Legal. Quer dizer, o pessoal poderia estar gastando mais, né? Tem gente poupando. E até é interessante falar nisso, Celso, do soft landing, etc., porque os cenários lá atrás, né? Quer dizer, a gente lia coisa, a gente falava de que podia ter saques, né? E uma situação de desordem social tal, e obviamente isso não teve, né? Por hora, né? Por hora. A coisa tá, então, se o pessoal guardar um dinheiro, talvez a gente não tenha isso mesmo no hard landing, né? Tomara. Eu só ia agregar uma coisa, Marcelo. Eu acho que assim, parece óbvio, mas eu acho que a chave dessa resposta tem a ver com o vírus, né? É lógico, estamos numa pandemia, a parte médica, científica de saúde que vai determinar como vai voltar essa confiança do consumidor, as empresas, os investimentos, tem muito a ver com isso, né? Então, assim, ninguém tem uma resposta pronta, mas a gente vê, por exemplo, coisas interessantes como a Suécia, que passou por uma curva, por um processo diferente, já está tendo um número de casos muito mais baixo do que outras partes da Europa, e até os números de economia da Suécia estão reagindo melhor. Não sei, algumas pessoas falam, bom, talvez no Brasil aconteça uma coisa parecida, dado que o vírus se disseminou de uma forma muito ampla, as autoridades não conseguiram conter ele, então em algum momento esses casos começam a cair rapidamente, e isso pode trazer uma melhora da confiança bem melhor. Tem os temas das vacinas, dos tratamentos, etc. Então, na medida que essa equação comece a ser resolvida e o coronavírus vire mais uma doença, como todas a longa lista de doenças com as quais lidamos ano a ano, as coisas podem voltar mais rápido, né? Oi. Não, vai ser o grande ponto aí para mim. Beleza. Bom, tem algumas perguntas finais aqui, né, e comentários. A Laís Becker Pérez, se há a possibilidade do consumidor diminuir o consumo devido ao crescente aumento de preço dos produtos lácteos? Em tese sim, né? Sim, claro. O mussarela no último mês subiu quase R$ 4 na gôndola do consumidor. Então, isso não tem limite, né? Leonardo Marçal, excelente evento, assertivo para o marco dos 5 meses, caminhando agora no segundo semestre, para o final do ano, temos que pensar em outro momento. Ele pergunta também se o Sul estivesse em boas condições de produção, esse cenário de bons preços estariam diferentes? De fato, o Sul está com a safra bem comprometida. Acho que talvez a gente teria uma subida menor em função disso. Um ingrediente a mais nisso. Oi? Não? Jair da Silva Melo, lá da CCGL, sempre presente. Obrigado, Jair, pelo apoio. Excelentes apresentações, dados e avaliações. O Timóteo Silveira, lá da região de Castro, muito bom. Parabéns, equipe Ponte. Acreditamos mesmo que vai ser um período difícil pela frente, principalmente no momento do auxílio parar. E o Marcelo Moura Campos ligou aqui para a gente. Obrigado, Marcelo. Também parabenizando. Enfim, visão muito boa e tudo mais. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, a disponibilidade. Espero que tenha sido legal para quem assistiu e para quem participou, né? Bons insights, boas informações, e acompanha aí o nosso dia a dia e vamos ver o que vai acontecer, o que isso aqui vai se tornar realidade, o que a gente vai ter que corrigir a rota. Obrigado aí a todos, obrigado aos participantes, Micael, Celso, Andres, Diana, Roberto e o Walter, né? E é isso aí, obrigado. Falou. Obrigada. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado.